Olá, está começando mais um Franquia Sem Segredo, o podcast que traz tudo para você do mundo do franchising no Brasil e diretamente da Austrália, Luiz. Tudo. E de rancharia. E de rancharia. E de rancharia, detalhe. No país de rancharia. E de rancharia. E de rancharia. Participação hoje especial, novamente com a gente, a Naira Alvim, que é ex-franqueada Cacau Show. Quem não assistiu o episódio passado, os últimos 2 episódios passados que a gente fez ao vivo e dividiu o programa aí, vale a pena você entrar no nosso YouTube e assistir, porque a Naira traz toda a experiência que ela teve em relação a uma marca franqueadora, da qual ela era franqueada, e todos os problemas, os desafios. O antes, durante e o depois. O antes, durante e depois. A gente trouxe até a linha do tempo, assim, tá sensacional o programa, eu acho que vale muito a pena você assistir. E a gente, conforme prometido, ela voltou no programa de hoje para discutir algo um pouco mais profundo ainda sobre isso, que não foi só questão da experiência, né, Luiz? Mas sim a lei de franchising que precisa ser alterada, né? E ela traz essa observação, essa proposta de apresentar para os parlamentares, para querer que esse poder público tenha aí essa responsabilidade, sinta essa necessidade, porque está tendo muita barbaridade no franchise, né? Obrigado, viu, Naira? Você está participando mais uma vez aqui do Franquia Sem Segredo. Oi, pessoal. Oi, Luiz. Oi, Ricardo. Oi, Riso. Obrigada mais uma vez pelo espaço, né, para a gente discutir esse assunto tão importante, que já não é mais sobre o franchising, sobre o amadurecimento da nossa sociedade também, né? Nós precisamos de ambientes mais sérios, mais honestos, mais éticos, né? Nesse sentido, para o desenvolvimento do país e tudo mais. Primeiro ponto que eu... Fala, Riso, perdão, manda aí. Eu só quero pegar um gancho do programa passado, porque uma ouvinte nossa perguntou para a Naira se ela teria novamente uma franquia. E ela certamente está no momento, né, da doce amargura, né? Mas eu quero fazer uma provocação para a Naira, que eu tenho certeza que ela vai ter outra franquia. Do mesmo jeito que você está no... Qual o número do seu casamento? 2. Olha, pode ser que sim. É o que eu falei, mudar de ideia, eu topo. Isso. Eu quero começar aqui com isso para provocar, porque a nossa intenção é de melhoria, de desenvolver. E é de manter, que é um sistema muito legal, que proporciona o crescimento de pequenas empresas e que proporciona pequenos empresários fazerem parte de uma grande empresa que cresceu através de franquias. Então, a gente não está aqui para acabar com as coisas, a gente está aqui para tentar consertar os erros que foram tomados ao longo dos últimos anos, que qualquer situação na vida da gente, a gente vê que uma coisa feita com uma boa intenção tem alguns aproveitadores, se manifestam de uma maneira, às vezes até com vontade para ter lucro rápido, destruir essa coisa que foi montada cheia de boas intenções. E, Riso, eu queria aproveitar, né, antes até da Naira começar a explanar um pouco essa questão, parabéns pela coragem, né? Porque ela podia estar simplesmente, Luiz, entrando com o processo e querendo receber o dela lá e o prejuízo e ser mais um e acabou. Mas não, eu acho que a forma com que ela comprou essa bandeira, né? Que ela está defendendo essa bandeira aí, dessa reforma na lei do franchising, para que outras pessoas não caiam no mesmo problema que ela teve, né? Eu, assim, até em homenagem ao Riso, que é fundador, eu acho que a proposta dela tá... Cara, ela anda de mão dada com a ABF. O que ela tá propondo anda de mão dada, porque a ABF não professa franchise íntegro. Exato. Então, tem tudo a ver. A ABF devia chamar ela para dentro, para fazer junto. Porque...
O IBGE. Eu achando que ele tá falando sério, Riso, ele tá sendo irônico. Eu sou humilde, mas assim, né? Eu já Eu vi a risada do verdade de acreditar Mas em é que é Papai verdade. Noel, Não, mas né? tirando a ironia, a gente faz um ano que a gente tá vendo essa campanha franchise íntegro. Nada mais justo que chamar uma pessoa que quer um franchise íntegro pra desenvolver junto. Se for de verdade essa intenção, ela tinha que estar lá dentro. A convite. Porque, como ela mesma falou, eu marco eles fingem de surdo. Mas é impossível saber de surdo e a gente sabe bem como são as coisas e os grupos de WhatsApp lá dentro. Então, assim, sabem dela, não chamam porque não quer. E se ela tá defendendo algo íntegro e o slogan deles é íntegro, então devia estar lá dentro. E aí que eu acho que a briga é grande, porque o lobby das grandes franqueadoras que estão lá dentro não querem jamais alguém querendo um franchise íntegro, para eles não interessa. Jamais. Você falou a palavra central agora de qualquer mudança: lobby. O lobby que foi feito na legislação de 2019, nessa lei que nasceu morta, ele é dos grandes, ele não é coisa de gente pequena. E foi grande. E ela é assim. E essa lei é assim porque ainda houve resistência. Porque se fosse para ser exatamente do jeito que o lobby queria, era para ser pior. Houve resistência ali na hora de aprovar para a coisa não ficar muito gritante. Mas, gente, a gente está falando de uma legislação de 2019 que permite esse tipo de coisa acontecer, esse tipo de situação, como a minha e como a de centenas de milhares. São 200 mil franqueados para 3 mil franqueadoras no Brasil. 200 mil franqueados. É muita gente. E desses 200 mil, você pode ter certeza que metade já teve uma rotatividade aí de 1 ou 2 vezes no mínimo. Então, nós temos aí muitos ex-franqueados que estão aí há 5, 10 anos pagando dívida de uma franquia. E é o que o Riz falou, ninguém está aqui para destruir nada, mas é algo que precisa ser melhorado, amadurecido. E, mais uma vez, quero aproveitar o espaço para falar para vocês. Gente, meu trabalho como presidente da associação é voluntário. Todo esse espaço, todo esse barulho aconteceu de forma orgânica, não teve dinheiro envolvido, até porque eu não tenho, perdi tudo na franquia. Sabe assim? Ô Naira, vocês são em quantos na associação hoje? Hoje a gente está por volta de 100, mais ou menos, franqueados, porque é só a rede da Cacau Show. E o que aconteceu recentemente é que eles andaram... uma pessoa pegou e vazou os associados para franqueador e eles foram de loja em loja pedindo para as pessoas se retirarem. Então, a gente está num momento, assim, de baixa adesão da associação justamente Mas por vocês isso. vão abrir porque... para qualquer franqueado ou tem que ser exclusivamente da Cacau? Tem um projeto para a gente alterar isso, a gente vai colocar em votação na próxima Assembleia para abrir, porque a fila que a gente tem de outras redes é muito grande. Então, o Dr. Sandro Weisten, que é o nosso advogado lá de Porto Alegre, ele já está fazendo os estudos necessários para que a gente abra para as outras redes e vai ter que aí, né, dividir por comitês para cada rede, para que eles tenham matérias e assuntos em comum para trabalhar isso de uma forma honesta, porque a gente trabalha de uma forma muito equilibrada, sabe, assim, na associação, porque também tem muita gente que é o puro creme do mimimi, né? A pessoa não quer um negócio, não quer uma franquia, ela quer uma mãe. E não é isso. A pessoa, eu comprei um container, não deu certo, eu não quero devolver. Aí eu virei para a pessoa esse dia e falei assim, mas você comprou o container ou você alugou? Ah, mas eu quero que você me ajude a não devolver. Eu falei assim, você tá maluco, isso aí é apropriação indébita. Você tem que devolver, você tem que cumprir seu contrato. Ah, mas eles não cumpriram com você? Eu falei assim, sim, mas eu cumpri com eles. Então, assim, essa minha chatice, Ricardo, um pouco irrita as pessoas, entendeu? Mas é um Porque pouco do que eu não o tô Panda aqui. fala, né? O Panda, que era diretor de marketing da Azul. No Brasil tem 220 milhões de malandro, cara. Não tem jeito. Os brasileiros não são fáceis. Cara, o cara pedir ajuda da associação para ocultar um bem que não é dele. Hoje mesmo, teve uma franqueada que me ligou, ela está no mesmo momento que eu estava da memória de cálculo lá. Ela falou assim, Naira, nós já perdemos tudo, nós temos um carro popular para andar.
que é para o meu marido ir dar plantão. E assim, eles me mandaram uma memória de cálculo que é o dobro do que eu devia em dezembro, cheio de taxa, cheio de multa, e a franqueada que vai comprar minha loja já está lá dentro. É a mesma situação, não é pontual com a Naira, com a Maria, com o João. Infelizmente, é o modus operandi. E por que que acontece isso, gente? Porque não tem fiscalização. A conta nunca chega para a franqueadora. A conta só chega para o franqueado. Então, tem que ter um equilíbrio nesse contrato. Essa COF tem que ter uma chancela, mas não da BF. A ABF não é órgão regulador de nada. A ABF, até o momento, para mim, é o que eu já falei. Para mim, é um clube de compadres, um churrasco em família. Não tem não tem assim esse zelo pelo mercado. Eles estão lá para defender, inclusive, os amigos que fazem essas atrocidades com milhares de famílias. Então, não serve, né? A não ser que eles queiram mudar o franchising íntegro aí, né, Luiz? Aí só esquece. Coloca na tela pra gente o PDF, Murilo. Resumo executivo, lei do franchising responsável, proponente Naira Celi Alvim Pacianuto. E aqui a gente tem um contexto legal, né? Que é o sistema de franquias brasileiro, movimenta mais de 240 bilhões por ano, mas enfrenta uma crise silenciosa, que é o fechamento em massa de unidades, endividamento de franqueados, inadimplência fiscal e abuso contratual. A lei número 13.966/2019 não prevê fiscalização efetiva nem responsabilidade solidária das franqueadoras, permitindo a expansão predatória de redes insustentáveis com graves prejuízos econômicos e sociais. Isso a gente vê também, né, Naira, principalmente nessas aceleradoras aí de franquias, né, que estão só preocupadas em vender, Eles não são, importa acho para que quem. eles são aceleradores da catástrofe, né? Porque eles só falam aceleradora do quê? Da falência em lote. Porque você vê assim, coisas que o cara tem um cara que. Ah, tem um cara que me mandou uma notificação extrajudicial que ele tem uma franquia de café e ele tem uma aceleradora e ele vende curso também de como abrir franquia. E daí alguém no perfil citou o caso, né? E daí ele me mandou uma notificação extrajudicial. Aí eu falei assim, ô querido, você apareceu no Stories, é 24 horas só, mas tudo bem. Aí, não, porque eu quero que você tire tudo, eu te proíbo de falar da minha marca, nananana. Falei assim, mas não tô falando. Aí, então, assim, eles querem fazer um movimento de barulho e eles ganham no barulho. Por isso que eu acho que essa coisa de repasse, aceleradora, corretagem, isso aí tem que ter alguma estrutura, porque está muito solto, está muito livre, e eles fazem o que bem entendem e a conta não chega. Porque se não deu certo para ele, não pinga o dinheiro para ele, mas ele também não perde nada. Quem perde é o outro, sempre. Naira, eu quero te dar uma péssima notícia. Ai, A péssima notícia é de o quanto nós estamos nadando nesse mar lotado de tubarões sozinho. Por quê? A BF acabou de fechar um convênio com o Sebrae no valor de 18 milhões de reais. Para onde você acha que vai esse dinheiro de 18 milhões de reais? aceleradoras de Barueri e companhia. Para consultores, aceleradoras e tudo mais. Tá rindo o quê, Ricardo? Porque as aceleradoras de Barueri foi muito boa. Foi. Cara, nunca é de outro lugar, né? Não é. Não, tem do Sul também, tem do Sul também. É que tem filial em Barueri. Tem. Ah, tem filial lá, tá. E tem perto de você. Tá vendo? Nunca falha. Olha aqui, ó, o Ninho da Serpente está bem pertinho de você. São José do Rio Preto. O Alto do Rio Nilo, segundo o Riso. Eu chamo de Alto do Rio Nilo. Alto do Rio Nilo é ótimo. Aí pertinho de você. A grande sacanagem começou aí do seu lado.
Não, eu quando quando fechei, perdi a loja, falei, fecha tudo, não sei o quê, fechei até outra, porque fiquei só no e-commerce, veio uma franquia de São José do Rio Preto. Não, porque a gente quer te ajudar a abrir um novo negócio. Falei, para. Putz. Na hora que eu li o contrato, cara, eu acho que se abriu 5 já acabou, porque não tem mais. Ainda o cara falou assim, vai conhecer uma unidade nossa em Marília. Eu falei, pô, minhas sobrinhas estudavam lá, né? Na época eu falei assim, até a gente pode ir um dia, né? Lá conhecer. Não deu tempo, fechou. Ai, meu Deus, não. É Mas isso. a chamada que eu quero dar é de que esse é um caminho longo, Naira. É um caminho que tem que ter persistência e é um caminho que você vai ter pressões, anulações de todos os lados. E eu posso te dizer que eu vivo isso há muitos anos, né? Mas eu quero te dizer que estou aqui firme e forte. Vale a pena resistir pelaquilo que você falou, pelos nossos filhos, por aquilo que a gente deixa, que é o único legado, que é seriedade, é honestidade e é o nosso nome. Tá aqui mais ou menos, né, Verdade, é isso Naira? A aí. a bomba estourar aqui, estoura em Menino Luiz, porque ele tá lá na Austrália, então ele tá É. bem longe. Bem Tá longe. bem longe. Não, eu estou aqui há 2 anos, 68 anos aí, porra. Mas hoje com rede social e internet, você toma bomba em qualquer lugar. Ele pode ir para Tá, qualquer tá. lugar. Se for para tomar pressão, toma em qualquer lugar. E eu já senti já isso aí. A pressão até, inclusive, gente, pressão até de familiares. Tipo, Naira, o que você tá ganhando para fazer isso? Qualquer dia vai vir alguém aqui te matar. Para com isso, sabe assim? Vai ver sua vida. Tem outras coisas para fazer, você tem outra empresa, você tem seus filhos. E isso acontece muito. Você escuta não só dos seus, vamos supor, de quem quer cancelar o teu discurso ou cancelar a sua voz. No caso da franqueadora, né? Que eu recebi a visitinha aqui do diretor comercial, assim, aleatoriamente, gente que tinha loja aqui há 20 anos, nunca tinha visto o cara, de repente o cara brota em rancharia, né? Totalmente normal e natural. Para Ô, falar para mim, foi você que escreveu o livro, você é da associação, tarará, tarará. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Eu acho que é isso que irrita também. Porque o cara ia vir na minha casa e falar assim: tem alguma coisa que eu posso te ajudar? E eu falar assim: que você quer me ajudar? Aí ele falar: alguma coisa que eu posso te ajudar. Ou a pessoa soltar uma conversa assim: porque eu quero fazer um negócio, um produto, e eu quero que você me ajude a alcançar os franqueados. E eu fico assim: eu te ajudo. Você quer o quê? Você quer um seguidor? Você quer me marcar lá no Instagram? Eu não. Pode marcar que eu reposto. E a pessoa fica esperando eu falar assim: e o meu, quanto que eu quero? Gente, eu não estou nisso. Eu sou pobre, mas eu não estou nisso por dinheiro. Entendeu? É por isso. Falei assim, agora, se alguém quiser entrar numa franquia, vai ter uma leitura, vai ter um canal aberto e vai saber o que acontece de bom e de ruim também. Você é só a portadora de notícia ruim? Não. Tem muita gente até o momento que estava na associação como colaborador ou como doador só para não aparecer, que conseguiu sair da franquia e que conseguiu negociar na sua própria franquia com a ajuda da associação, com a ajuda do jurídico da associação. Então, assim, tem que ter uma pessoa meio movida por ideologia, né? Não sei se é essa a palavra, mas movida por valores. É isso que o Marcos falou. Não é só o que você vai amealhar na vida. É sobre o que você está construindo, sabe? Se de tudo isso alguém não for à falência, igual às vezes as pessoas ligam para mim e falam assim, isso aqui, ó, o que é? Eu falei assim, isso aí é tal cláusula, eu não sou a maior expert do mundo, mas eu te falo o que que é isso. E a pessoa ficar grata, agradecida, tomar uma decisão melhor em adquirir uma franquia ou não. Enfim, é um legado, né? ô, Naira, eu vou pedir. Deixa Fala, Riso. só para voltar, o Ricardo, só para voltar para o ponto da proposta de lei, só os trouxas são movidos por ideologia.
todos nós temos interesses, mas por trás dos interesses tem que ter alguns valores, tem que ter dignidade e tem que ter um mínimo de seriedade, para não falar em integridade. Eu ia falar isso. Toca o barco, Ricardo. Eu vou pedir pro Murilo projetar de novo pra gente, Nari, e vou pedir para você mesmo ir explicando um pouco esses pontos, que eu acho que esses são os principais problemas identificados que você traz aí nessa proposta que você está querendo tanto trazer para contribuir com o franchise. Pode descer, Murilo. Então, os principais problemas identificados. Pode descer um pouquinho? Aí, ó. Vamos lá. Franquias vendidas sem modelo de negócio validado ou testado. Gente, pelo menos Em parte. o franqueador, para ele vender um know-how, o que a franquia vende? Ela vende conhecimento e suporte, know-how e expertise. Como que ela vai vender know-how e expertise de algo que nem ela operou? E o que Isso mais não é tem? vender uma franquia, isso é vender uma ideia, é vender um curso. Você cria um curso lá e fala, vou te ensinar a abrir uma loja. Mas não para franquia. Para franquear, isso seria o mínimo, vender o know-how e a expertise. E, em alguns casos, a exclusividade. Tem casos que nem isso são respeitados, né? Mas, enfim. Tem que haver um mínimo de critério, porque senão a gente pega essas micro franquias que vocês estavam discutindo há uns episódios atrás. O cara tá vendendo pó de fada no vento, assim, tipo... Mas você, eu estou aqui rindo porque eu estou me lembrando de o último corte que eu fiz com o Arthur, que ele falou, mas o conhecimento é autóctono, o conhecimento é algo sutil, é algo que está espalhado, mas a gente não entendeu, começou a olhar para ele, mas é o mínimo Então, de ter um negócio do qual você conhece, que tenha sido testado e que tenha sucesso comprovado. então venda conhecimento, né, Riso? Você tem que ver se o Isso, que você tem de produto. Você tem isso. conhecimento? Então venda conhecimento. Você tem uma ideia, um negócio franqueável, o negócio precisa existir. É algo até bizarro você pensar em colocar isso numa legislação, mas a gente volta lá para os anos 70, né? Se não existisse uma lei para todo mundo usar o cinto, estava todo mundo andando no chiqueirinho da Brasília, da Belina, né? Então vamos lá. Há 70 anos eu repito isso. Marcas, produtos e ideias não são franqueáveis. Podem ser licenciáveis. Negócios que tenham um formato operacional podem ser franquias. Então, a outra aberração, eu vou formatar a franquia. Não é formatar franquia, é formatar um negócio para ele expandir com um modelo de expansão chamado franquias. Mas aí se você tem, ao menos em parte, franquia de startup, cara, você faz isso como exatamente? Franquia para formatar franquia. Vocês já ouviram isso? Eu mandei hoje no grupo aqui nosso, do nosso grupo interno aqui, eu mandei uma micro franquia de consultoria. Micro franquia de consultoria, esse foi ótimo. É demais, né? Vamos lá, Murilo, põe na tela de vou... novo aí. Tem mais pontos aí para a Naira trazer pra gente. Maquiagem contábil e ausência de auditoria independente. Gente, isso é tão sério. Porque o que acontece quando você vai comprar a franquia? Eles te apresentam um DRE, que eu já peguei DRE, e se você fizer a soma dos itens positivos e negativos, despesas, lucros, custos, etc., o resultado do DRE está errado. Ou seja, tá erro na fórmula, na fórmula do Excel. A fórmula do Excel está errada. Não é possível. Eu falei, quando eu recebi a proposta de compra lá para aquelas vending machines, eu estava ainda na rede.
o DRE era negativo. Eu printei e mandei pro meu consultor. Eu falei assim, nossa, que negocião, hein, filho? Falou, o que você achou da live? Eu falei assim, você entendeu o que eu te mandei, o print aí? Abre aí. Eu falei assim, o resultado tá negativo. 15 mil no primeiro ano, 5 mil no segundo ano. No terceiro ano ele começa a dar lucro de 5 mil. No quarto ano acaba o contrato. E aí cobra uma taxa de renovação. E ele nunca mais me respondeu. Eu não sei por que ele não me respondeu. Então, essa seriedade é mínima, né? Mas olha só, já mataria isso, eu estou aceitando isso que você colocou, mas já mataria no item anterior, porque a tal das franquias que tem vários modelos. O modelo container, o modelo não sei o quê, o modelo balcão, o modelo... Assim, mas você já testou todos? Ah, não, eu tenho um DRE aqui que comprova. É assim, meu Deus do céu. E, Naira, as pessoas acreditam nisso, Naira. Como é que pode? Eu não consigo entender. Eu queria entender o que você quer dizer com... Riso? Porque aí é que entra os gatilhos emocionais. Nossa população tem pouco estudo. Entendeu? É uma população que, em algum momento da vida, recebe uma pequena herança, um acerto, se aposenta, sabe, com FGTS. E daí, o que aconteceu? Porque outra vertente, porque essa parte contábil ela é gigante. Acontece muito de falar assim, eu tenho 4.600 franquias. Só que eu conto como franquia um carrinho de sorvete, uma vending machine, o balcãozinho, a tia da cantina. Não. A minha franquia custou 300 mil. E daí você fala que tem 4.600 franquias? Não, você tem pontos de venda. Tanto que eles começaram agora a falar pontos de venda. Então, é muito fácil ser a maior, ser não sei o que, quando você maquia os números. E é isso que tem muita gente fazendo maquiagem aí bizarra, sabe assim? Porque vai além, a questão contábil e fiscal. Existem todos os casos dos franqueados que saem devendo. Qual a primeira coisa que eles saem devendo? Tributo. E essa foi uma briga comigo, uma briga que eu tive com a franquia desde o começo. Se eu pago simples na primeira faixa e o meu coleguinha do lado paga o simples na segunda faixa e o outro paga o lucro presumido, não tem como o DRE ser igual. Não tem como o custo da mercadoria vendida ser igual. O cara lá no Pará, quando ele recebe o caminhão, não sei se é Pará ou Piauí, o caminhão fica parado na barreira fiscal, o franqueado corre, cata a guia, vai lá e paga a guia para o caminhão passar, da substituição tributária, e isso não entrava em lugar nenhum. Como assim não entra em lugar nenhum? O Luiz vai adorar isso aí, porque ele prega isso como essa história, mas nem vamos entrar, Luiz. Não. Eu só queria comentar uma coisa que vocês dois falaram. Por acaso, hoje eu até printei a notícia, não vou falar de onde foi, mas e independentemente do espectro político, é só uma constatação do Tribunal de Contas da União. E aí junta isso que o Ricardo falou, que é aquela história do malandro. A gente tem 260 milhões de malandros, que é o negócio do container, que é a mulher que ela falou do container. 3,7 bilhões em um mês foram gastos de verba do Bolsa Família em apostas. Esse é o brasileiro. Ele quer dar o pulo do gato de uma forma... E veja, não é Bolsa Família, tá? Eu tenho um advogado muito próximo, parceiro meu, que ele passa todo mês querendo dar o pulo do gato e ganhar, e falar, agora eu vou ficar milionário. Tigrinho, jogo Tigrinho. Não, com negócios. Ele vive querendo... Em vez de focar no que ele sabe fazer, não, ele fica querendo fazer negócio e não ganha, continua no mesmo lugar. Mas vamos... Esse negócio... Vamos voltar para o franchise. Vamos. Então, mas é esse ponto. Isso que ela falou, só emendando, já para não dizer que você provocou, eu vou falar. Em uma frase, franqueadora que faz DRE ou faz business plan, falando para o franqueado, partindo da premissa que o franqueado tem que ser simples, enquadrar no simples, foge dessa franquia. Se a franquia falar, não, você tem que se enquadrar no simples, foge. Esse negócio não fica de pé em 1 ano, 2 anos, em 10 anos, em 20 anos. O negócio para ficar de pé tem que pagar todos os tributos possíveis.
Então, na média, no negócio não vai ser um gigante que nem um lucro real, que seja presumido. Na média do presumido, o teu negócio se sustenta, beleza. Então, se o franqueado se enquadrar no simples, melhor para ele. Mas você não pode montar um negócio sendo que a premissa pro cara ter o lucro lá bonitinho no final do DRE, ele tem que ser enquadrado no simples. Se isso for o teu negócio, pode fugir. Mas Teve um caso pior, Luiz, que eu tive um consultor que me orientou num grupo de franqueados. E quem tivesse filial era para fechar, filial do CNPJ era para fechar e abrir CNPJ separado para ficar no simples, para não estourar o teto. Falei, cara, me ajuda a te ajudar, né? Vamos lá, Murilo. Como se você pudesse ter uma fazenda cítrica, toda ela com o seu CPF ligado a pequenas empresas, a simples. Deixa eu só fazer uma colocação ainda no ponto da... Tem uma coisa que talvez a gente esteja chovendo no molhado, nesses dois pontos. A legislação anterior penalizava, ou pelo menos previa a penalização ao franqueador mentiroso. Nós estamos falando de mentiras, de manipulação de informação. E aí eu pergunto, nós não vamos chover no molhado com esse tipo de proposta? Riso, eu acredito que a gente tem que ter um mecanismo para diminuir essas perdas. Quando a legislação anterior falava de mentira, do franqueado mentir números ou dados do negócio, na verdade era um protecionismo. O que a gente está tentando trazer agora, com essa discussão, é um equilíbrio. Por quê? Eu também não sou a favor de uma legislação maternal que vai proteger o pequeno, porque a gente também tem esse pequeno aí que também quer dar o balão no grande. Não é sobre proteção, é sobre equilíbrio, para que quem quiser jogar o jogo tenha ali as cartas minimamente próprias para o jogo. Porque o que está acontecendo hoje com a retirada, inclusive, desse item, dessa cláusula da lei, o que aconteceu foi que eu posso falar o que eu quiser, eu posso falar que eu tenho 5.000 lojas, ninguém vai conferir. E isso tem um peso muito grande, porque se chama gatilho de validação social. Nara, eu queria entender, por que você fala retirada dessa cláusula da lei? Eu não entendi. Não foi retirada. Não foi retirada? Não. Ela só mudou o lugarzinho e tal. Eles deram um looping. Ele fala, olha, se você vincular informação falsa ou que não é verdadeira, se aplica o que está lá escrito no parágrafo 2º do artigo 2º, salvo engano. Deixa eu até olhar aqui. Só que ele fala assim, ó, se você não ofereceu informação verdadeira ou tiver... Tem outras coisas que ele fala, tiver pendências. Olha, aplica-se ao franqueador que omitir informações exigidas por lei ou vincular informações falsas na circular de oferta. A sanção prevista é anulabilidade ou nulidade. Antes falava em anulabilidade. Nulidade contratual. Então, o que acontece? Olha a pegadinha que isso virou nos contratos. Você tem que colocar lá as suas pendências com a justiça. Aí a franqueadora vai lá e escreve assim no contrato: não temos pendências com a justiça. Só que ela tem 2.700 processos que estão em segredo na Câmara Arbitral, mais uma cambada de processo aberto, que ela vai abrindo CNPJs diferentes dentro do mesmo grupo econômico. Então, aquele CNPJ que está naquela COF é preservado. E daí, aqueles outros CNPJs que estão todos estourados não fazem parte dessa COF que você está assinando hoje. Ou seja, ela não está falando a mentira. Não tá. Aí ele tá vinculando informação falsa, porque lá no começo da COF fala que eu tenho que listar todas as empresas do grupo e que participam do negócio. Então ele não tá infringindo um inciso lá para baixo do artigo 2º, mas está infringindo o primeiro ou o segundo. Até conferir aqui. Não, mas Luiz, eu acho que a questão a questão que a Nara está colocando é que é aquele negócio que
sempre tem um esperto que Sim. quer dar um nó. Sim. E na verdade, tem ainda o pior, né, Luiz? A gente está falando de uma legislação para ter algum equilíbrio, mas nesse caso aí a gente está falando de alguém que não cumpre nem com o próprio contrato, nem com a lei atual. Sim, sim. Por exemplo, todas as taxas, está lá na lei atual de 2019, todas as taxas têm que estar previstas em contrato. O cara vai lá e põe uma cláusula no contrato, que todas as taxas que ele criar ao longo do seu contrato, você vai ter que pagar. Vamos lá. Naira, pra gente não estourar de novo tanto tempo, que ainda tem muita coisa pra gente falar, põe na tela de novo, Murilo. Vamos continuar aqui com esses tópicos. Agora a gente vai falar de alterações unilaterais de contrato, royalties e preços de insumo. Isso aí a gente falou bastante com exemplos, né, no outro podcast, mas assim, eu percebia que cada vez que eles tinham uma dor de barriga lá, eles mandavam um aditivo de contrato. Sabe o contrato Frankenstein? Nós temos que corrigir isso aqui, porque nós tomamos paulada aqui, né? Então, temos que corrigir isso. E daí, antes de vencer o contrato, tipo, um ano antes, eles já querem que o franqueado assine um novo contrato. Por quê? Eles não estão renovando o seu contrato, eles estão mudando algo, alguma cláusula que não é benéfica para eles. Então, assim, acredito que no meio do jogo não se muda a regra, né? É até bizarro ter que pedir para isso estar numa lei, porque seria o mínimo do pacto entre duas pessoas num contrato, né? Um pacto contratual. Outra coisa, mudança de preço de insumos, existe uma regra de avisar com certa antecedência, repassar isso para o consumidor. Isso não acontece. Isso é algo que tem levado muitos franqueadores, franqueados, a conflitos que não precisariam existir. Gente, se o produto subiu, ele subiu, tem que repassar para o consumidor. Onde já se viu se falar assim, não, nós vamos repassar para vocês, mas vocês não podem repassar para o consumidor. Isso é uma mão direto no caixa do franqueado. É difícil. Então, são coisas assim específicas. Tudo que está aí de sugestão, na verdade, foi através de discussão de umas centenas de franqueados que passaram por muitos problemas parecidos. E daí a gente vê que não é o problema de uma rede só, é um problema crônico da lei. Expansão predatória e abertura de unidades em mercados saturados. Expansão predatória, a gente tem aí casos clássicos. Eu tive um, desculpa, e eu testei com um ponto extra uma cidade, e daí, quando acabou a vigência do meu ponto extra, eu recebi do consultor a seguinte proposta: ou você abre uma loja lá, ou outra pessoa vai abrir. Falei assim, que seja feliz a outra pessoa, eu não vou abrir. Não, ponto extra não se paga nem como ponto extra, eu vou abrir uma loja para pagar taxa de mídia, marketing, tudo, né? E foi assim, eles foram lá e abriram uma loja onde tinha um ponto extra. E eu fazia, isso era uma parte da venda da loja. Aí depois, numa outra segunda cidade que eu trabalhava com o VD, que é um vendedor direto, abriram uma loja. Essas lojas não se pagam, porque elas não têm volume de venda. São cidades com menos de 20 mil habitantes. Cidades satélites de uma cidade como Presidente Prudente, que já tem 6 operações. E isso aconteceu com o quê? O advento dos containers. Um modelo que a própria franqueadora não tem, não opera. Ela fez sem estudo, porque não tem estoque suficiente, então o cara tem um custo baixo inicial, mas chega na época da campanha, ele tem que alugar uma sala ou fazer um estoque em outro lugar. Você entendeu? Não foi testado, não foi avaliado. E daí essa expansão predatória vai arrebentando quem? Quem está na rede há 10 anos, há 20 anos. E abre assim, ó, pertinho. Não é? Outra coisa que aconteceu em shoppings, que a gente tem um monte de casos na associação. A pessoa tinha uma loja que ia bem num shopping. Do nada, o pessoal faz uma visita para ela, coloca alguns empecilhos na vida dela e dali logo adiante, dentro do mesmo shopping, abre uma mega store com um carrossel dentro, Você entendeu? Se cabe uma mega store lá dentro do shopping daquele franqueado,
Tem uma conversa franca, sincera, fala assim, ó, aqui tá uma operação grande e tal, a gente vai te oferecer outro ponto. Sei lá, né? Aí entra a integridade dos dois lados, né? Fechamento em massa sem investigação pública nem responsabilização. Fechamento em massa é o que a gente está vendo agora. Quantas redes a gente vê todos os dias, gente, fechando loja assim, como se fosse algo normal. Nós não estamos num período econômico tão péssimo, sem entrar em discussões políticas. Nós não estamos nesse período econômico tão de recessão, nós não estamos numa recessão. Por que que tantos modelos de franquia estão fechando as portas, mas só os franqueados? E as franqueadoras só divulgam que a ABF divulgou que o franchise cresceu 20%, que não sei o quê, que não fecham unidades, não fecha porque passa. Mas agora está começando a fechar. Por que está começando a fechar? Quando eles expandiram para esses tipos de micro franquias, negócios com um investimento inicial menor, eles pegaram uma faixa de capital e de pessoas com menor poder aquisitivo que não tem lastro financeiro para se desfazer de um imóvel, de um patrimônio, ou para resgatar de outro negócio se ocorresse aqui. Eles estão pegando pessoas que têm aquela única moeda. Ela vai jogar ali. E daí ela vai jogar aquela moeda ali. Em 2 anos, o negócio vai entrar em insolvência, ela vai sair com 500 mil de dívida. E às vezes você está falando de uma pessoa salariada, um aposentado. Quando que ele vai se reerguer? Nunca. Isso aí é crime contra a economia pública. Porque não é algo pontual. Não é algo que acontece com o Joãozinho e com a Mariazinha lá no interior. Acontece aí com a Dona Irene, que foi franqueada dele lá em 2010. Tinha loja na Avenida Paulista, na Rua Oswaldo Cruz. Ela sofreu expansão predatória, ela sofreu tudo, vários itens que a gente citou aqui agora, e ela foi franqueada por muitos anos, ela teve 7 operações, e ela saiu devendo muito, perdendo imóveis, assim, contas milionárias há 15 anos atrás. E quando ela foi acionar a Câmara Arbitral, ela tinha que pagar 300 mil reais. Tá então, a aí, gente está falando de que crimes contra a economia, contra famílias mesmo. o último ponto que você trouxe aqui, né, e que é o que você acabou de citar, câmeras arbitrais inacessíveis e caras que dificultam o acesso à justiça, né, que você falou bastante disso já. Isso aí eu acho que é uma coisa, sim, que a gente precisa bater em cima, principalmente por conta do acesso à justiça. Não é um direito constitucional, Ju, o acesso à justiça? Por que que entre dois contratantes com tamanha disparidade econômica, com tantas cláusulas de nulidade contratual, como tem nesses contratos que a gente tem visto, por que que a gente ainda tem que acessar essa justiça cara, inacessível? A quem interessa essa cláusula nos contratos? Naira, eu vou te explicar, Naira. Eu vou te explicar. Nós já fizemos uma série de episódios, eu não estou dando spoiler, mas eu vou te explicar claramente. Os advogados da ABF, são dezenas de advogados, eles também são sócios das câmeras arbitrais. Ponto. Tudo bem? E eu estou afirmando isso porque eu tenho um contrato social, eu sei de quem que é sócio, né? Tem os arvoredos que são sócios, né? Quem vai entender arvoredo sabe o que é. Você não sabe, mas o Luiz já está rindo, porque ele já sabe, e o Ricardo também. Depois vocês me contam a fofoca inteira, gente. Não se faz isso com uma pessoa. Falando. A quem interessa, aos advogados que estão lá sentados na BF, que estão por trás desse processo todo. Eu já tinha ouvido de várias pessoas, até de funcionários e ex-funcionários da BF, que, gente, pensa num bichinho da goiaba que é o tal do ex-funcionário, né? Nossa Senhora! Eles passaram para mim que isso é uma orientação da ABF. Ex-franqueado também. É o meu. Ex-franqueado também. Ex-franqueado presente.
Mas, na verdade, é só depois que a gente sai que a gente tem a liberdade de falar. E mesmo assim, tentaram me calar por muitas vezes, né? Então, não é algo que eu julgue hoje. E até tem franqueados que falam assim, ai, a gente não pode falar. Eu não julgo quem não pode falar, gente. Graças a Deus eu pude picar o pé em tudo, porque meu marido chegou para mim e falou assim: fecha aquela porta e vamos embora. Mas não é todo mundo que tem esse background, né? Nem Uhum. todo mundo tem. Então a gente tem que entender também essa situação. E a cláusula de arbitragem, assim, o termo que a gente usa no jargão é o que se chama de cláusula de barreira. Por quê? Assim, é uma coisa romântica. Quando a arbitragem lá na década de 90 apareceu no Brasil, foi vindo, e ela chegou no franchise, na origem, a questão era para ser uma coisa boa. Por quê? Porque Sim. o judiciário sobrecarregado pra caramba, e um juiz tem que julgar 1 milhão de temas, inclusive franquia. Aí você fala, eu vou pra arbitragem, porque vai ser um processo célere, ou seja, tem um prazo muito curto, teoricamente, em menos de 1 ano, estaria resolvido o assunto para as duas partes. O árbitro escolhido seria uma pessoa técnica que vai dar uma condição muito melhor para julgar o tema ali. Então, se a coisa está dando errada, eu coloco uma pessoa altamente esperta para avaliar. Esse era o fundamento lá para trás. Eu fazia isso pra caramba. Eu punha em quase todos os contratos de franquia que eu fazia, eu punha. Até um dia que eu comecei a entender. E aí eu ouvi isso que ela falou. De outras bocas, não, tem que pôr a cláusula de barreira porque assim a gente não deixa os franqueados vir para cima da gente. Aí eu falei, não, então não, tá errado isso. E aí eu comecei a tirar. 2 clientes meus se negaram. Na época falou, eu nem atendo mais eles. Fala, não, eu quero, tem que ficar, é pra isso, segura assim, eu não tomo bucha. Então, é de propósito. A origem é romântica. Funcionaria. Hoje até tem caminhos mais baratos dentro da arbitragem. Ou seja, você tem a arbitragem expedita, só que a arbitragem expedita é tipo o juizado de pequenas causas. Você desmonta a arbitragem, então ela vai ser mais rápida, e ela é mais simples. Só que por ser mais rápida e mais simples, ela não comporta tudo que comportaria uma arbitragem grande. Por exemplo, muito advogado às vezes comete erro de entrar com um processo no JEC, no juizado de pequenas causas, e pedir perícia. O JEC não comporta perícia, então perde o processo nessas bobeiras. Aí, o que você faz? A arbitragem expedita é a mesma coisa. Não vai ter perícia lá, não vai ter um processo complexo. Então, ela é mais barata, Mas é mais simples. mas ela é simples, você não vai poder discutir um monte de coisa. Para você discutir muita coisa, você tem que ir num caminhão cheio. Esse é um problema. Bom, Naira, nosso tempo tá de novo voando, né? Então vou correr aqui para você agora. Ricardo, Fala, Riso. deixa eu te fazer uma proposta. Pensando no nosso estoque, eu acho que a gente não vai conseguir explorar o tema, mas acho que a gente vai poder parcelar, né, criar etapas nesse tema e falar novamente com a Naira mais algumas vezes, no meio de um programa completo que a gente tiver. Só para gerar essa alternativa, porque esse assunto não vai parar por aqui. Tributário. Ele é muito grande, ele é muito extenso. E é do nosso interesse, e é do interesse da Naira também. Fica aí a proposta só para... Não, perfeito, Riso. Acho ótimo. Se a Naira topar, vai estar feito o convite já para ela participar novamente Claro. num outro dia. Participo, sim, Mas até eu pulei porque um tem tema aqui. uma coisa Naira. rolando aí que a hora que eu puder falar também vai dar assunto legal. focado. E eu pulei um tópico aqui que é a inadimplência tributária crescente decorrente da inviabilidade econômica. Você falou um pouco disso no episódio passado, né? Na questão de alguns franqueados aí que tem esse problema tributário absurdo. Então eu queria que você explanasse um pouquinho mais a fundo desse tema nessa questão da lei. Na verdade, esse é um entrave grande, né? As pessoas chegam no final, na rescisão de contrato, ou no fechamento da franquia, com dívidas altíssimas, porque o faturamento é alto. Só que o ILO das lojas, nesse momento, está em 4,5% das lojas da Cacau Show. Isso são palavras não só minhas, mas de franqueados, de grupo de conselho. Então, a gente tem
para cada 100 mil de venda, vai sobrar R$ 4.500 para o franqueado. E mesmo assim, mesmo com carga tributária, tudo, chega uma hora que a operação não se paga, porque não chega produto. Então, vira uma bola de neve. Quando você tem uma campanha que vai mal, você vendeu um valor alto, e daí você vai ter aquela guia para pagar, mas vai ter taxa da franqueadora também. Se você não pagar as taxas da franqueadora, você não recebe mais produto. O que que acontece? Refis. Refis, do refis, do refis. E isso aí para mim já está num limite, assim, eu tenho visto tantas dívidas tributárias, não só dos franqueados, é bom dizer, porque tem muita franqueadora aí assinando taxas milionárias com a Receita, com pedaladinha fiscal aqui e ali, que isso é uma coisa que não é para engessar. Mas veja bem, se você não tem, é o que vocês comentaram agora há pouco, você não tem um negócio que tem viabilidade para pagar as obrigações básicas, isso não é um negócio, não é um negócio validado. Isso que o Brasil é uma mãe, né? Aí temos o Riso que tem uma vasta experiência internacional. O Brasil é uma mãe para isso, porque se não fosse isso, teria muitos cases igual da Ultra Farm e da Fast Shop aí no franchising, mas assim, perdidamente, porque eles têm realmente uma recorrência de finalidade, entendeu? Como que uma parte do produto é royalty e eu tiro essa nota de serviço? E por que que eu mudo tanto? Uma hora, esse ano, é a empresa de franquia de serviço em São José do Rio Preto, Alto do Rio Nilo. Esse ano, a franquia de serviço é em Limeira, esse ano a franquia de serviço é em Campo Grande. Por quê? O que está acontecendo nesse módulo fiscal? Porque os pequenos estão pagando a garfo. Então, tem que ter justiça social, tem que ter um mínimo de justiça social e tem que ter equilíbrio. Sabe por quê? Quando eu entrei para essa franquia que eu participei, nem nota fiscal de serviço vinha do royalties. E eles recorreram, e são amigos dos governadores, irarará, irarará, até que lá no Rio Grande do Sul tomaram uma paulada e os franqueados foram citados como devedores, como que fala? Solidários. Solidários. Devedores solidários. Por quê? Como que você está pagando boleto sem nota? Do que é esse boleto? Boletos milionários. Tem que ter uma estrutura mais decente. Ninguém, não é engessar. É aquilo que a gente falou. Você não precisa de uma lei para aquele cara que é íntegro, correto e está fazendo o negócio dele crescer com integridade, respeitando o outro lado, sendo honesto. Na verdade, é uma forma de tentar equalizar, sabe? Trazer um pouco de equilíbrio. Eu escutei, a primeira convenção de franqueados que eu fui, eu escutei da boca de um funcionário do jurídico. Ele falou assim, se a gente tiver que tirar nota de ICMS e pagar ICMS sobre royalty, acaba para todo mundo. Eu falei, como assim acaba para todo mundo? Ele falou assim, não dá para tirar nota. Todo ano meu contador falava, Naira, você manda um e-mail e pede a nota fiscal dos royalties. E a resposta era sempre a mesma. Royalties são ganhos de uma propriedade intelectual, piririraroró, contava a história da tia Cotinha e não mandava nota. Até que eles tomaram uma paulada que eles iam ter que pagar ICMS. Aí eles falaram, não, então vamos pagar o ISS. Gente, deixa eu fazer um comentário com vocês. Então é isso. Essa história se repete. Na década de 80, o Boticário teve enorme problema com isso. O Boticário criou uma empresa chamada Scorpius, que passava o produto para o franqueado, a empresa era de marketing, e mandava uma nota pela Scorpius e uma nota da fábrica do Boticário. E aí o distribuidor, que era o master franqueado, ele conseguia se recuperar do IPI, ICMS,
da operação de compra de produto, mas não dos royalties, não da Scorpius, não da taxa de marketing. E aí isso virou livro, né? Um franqueado escreveu, a Naira de 1000 anos 1980. atrás, escreveu um livro chamado O Mago da Sonegação. Vou procurar, Ele era o franqueado de Brasília, ele era do Sebrae, e a mulher dele é que tocava a operação. Foi um dos pioneiros do Boticário. Agora, pasmem, ele hoje é um consultor que faz a mesma coisa. Sabe, eu estou te falando. Não é possível. Ele faz exatamente a mesma coisa. E para os clientes que ele tem na consultoria de franquia, não sei o quê, assim, eu fico abismado, né? E ele é que me levou lá para escrever na revista do franqueado lá de Brasília, né? A revista Chapa Branca, tal. Assim, eu falo assim, meu Deus do céu, as coisas, os problemas se repetem, a gente não evolui na solução. Então é todo mundo copiando a bobagem que o outro fez. E tem um nome bonito para isso, chama-se benchmarking. Não, mas esse negócio, ninguém resolve o problema. O problema é que, primeiro, que ninguém quer resolver. E segundo, aquilo que eu falei no ao vivo, falo aqui de novo. Não pode você estruturar um negócio. Ah, mas então a gente não vai conseguir fazer esse negócio, ficar de pé, se não for no lucro, no simples. Então não faz. Agora, você está sendo desonesto com você, com o seu negócio e com essa economia popular toda que você está captando. Por quê? Porque você bota um cara para dentro e esse cara, ele só funciona numa margem apertada e se der alguma dor de barriga, é o que ela está contando, a coisa desanda. Se você enfia o cara no simples, ou seja, você monta o plano de negócios, quando foi se preparar a formatação do negócio para uma franquia, foi feito errado. O DRE do mundo da fantasia, feita por Mr. Magoo, também não fica de pé, porque tem um monte de premissa errada, e aí quem sofre é o cara lá na ponta, que é o franqueado. Por quê? Porque, veja, na ponta da faca, eu não pagar imposto, eu não posso acusar o Ricardo, que é o meu franqueador, que ele fez coisa errada. A minha obrigação é pagar. Eu não posso justificar o meu erro de não pagar imposto porque o DRD está errado. Então, isso é um erro grave, isso a gente já falou aqui em vários programas. O empresário brasileiro, ele tem mania de levar às últimas consequências a falência dele. Então ele não fale sozinho, ele fale com o patrimônio pessoal, fale com o outro, ele leva todo mundo no mesmo ralo. Por quê? Porque deu errado. O meu contador fala uma coisa que é muito boa. Se um cara deixou de pagar 4 a 6 meses de imposto e atrasou, esquece, você não paga mais. Fecha essa empresa e vai embora. Se você achar que você vai continuar empurrando com a barriga, veja, o melhor rendimento do mundo é o do governo sobre a sua dívida do imposto, sem contar que ainda vai incidir multa. Então, assim, você tá ruim o teu negócio, fecha a porta. Mas não fique devendo imposto. Porque dever imposto só para os grandes. Esses grandes todos que ela está falando, esses grandes ficam bonitos. Porque eles vão empurrando com a barriga, arrumam um monte de liminar até levar para Brasília. Isso que ela está contando... E aí chega em Brasília os caras ainda... Isso que ela está contando, por que aconteceu isso com ela em 2022, 2023? Foi o julgamento do Gilmar Mendes, que jogou uma pedra em cima de todo o lobby que a ABF fez por mais de 20 anos, que não incidia ISS sobre franquia, então também não é ICMS. Então as franqueadoras faziam o quê? Não emitiu nota, nem para um lado nem para o outro. Eu simplesmente cobro, declaro essa receita, pago imposto de renda, mas não pago nem ISS. Por isso que eles faziam essa lambança. Porque tanto faz o lado que você jogava. Porque o valor da franquia, a propriedade intelectual, não ia para cá nem ia para lá. Só que aí chegou em 2023, o Gilmar Mendes chutou aquela bucha, julgou que agora tem incide ISS sobre franquia e agora tá essa bagunça. E o buraco vai mais embaixo, porque tá cheio de gente que ainda vai pagar o passado. Naira, obrigado pela participação. A gente estourou o nosso tempo mais uma vez.
tá feito o convite para você voltar aqui e a gente explanar mais ainda esse assunto, conversar mais ainda sobre essa proposta aí de alteração, de mudança na lei. A gente espera muito que os parlamentares comprem essa ideia para que a gente tenha um franchising realmente íntegro de verdade, né? A pauta é longa, né? Verdade, O que ela escreveu obrigada, aqui tem viu, um Ricardo? monte de Obrigada, coisa. Luiz. Oh, desculpa te interromper. Não, eu ia eu falar só- que a eu só pauta é quero longa, falar dá para que mais você uns vai- 2, 3 programas Não. só discutindo isso aqui. É que você vai ser obrigado a votar, Naira, pelo seguinte: nós só entramos nos considerandos. É. A gente não entrou no projeto ainda proposto. Então, ainda vai ter muita coisa, entende? Por isso que eu estou propondo para o Ricardo, para a gente criar uma sessão Naira, sabe? Tipo assim, nas próximas gravações que a gente tiver, você vai ser obrigado a entrar. E eu só quero encerrar dizendo o seguinte: eu me preparei muito para te convencer sobre uma coisa que eu acredito, da liberdade e da honestidade na informação, para não travar o franchising no Brasil. Eu fiz até uma avaliação comparativa da legislação americana, australiana e da brasileira. Mas, encerrado todas essas nossas conversas, eu tenho que admitir que alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que apertar esse parafuso, porque do jeito que vai estar, não dá para confiar. Tá Obrigado. vendo? Isso aí, ó, paga tudo. Tá vendo? É isso, é esse trabalhinho de formiguinha que a gente está fazendo, gente. Tem alguns parlamentares, até que eu te passei o contato, tem alguns outros já começando, e vão entrar juristas, e a gente vai ter uma discussão aí bem proveitosa, e eu acredito que bons frutos sairão disso. Obrigado. Esperamos que sim. Naira, até a próxima. Pessoal, até o próximo Franquia Sem Segredo. Tamo junto. Valeu.